Acho que a Amazônia brasileira é o melhor lugar do mundo para produzir boi. E muitas das vezes, ninguém quer derrubar, mas às vezes também você tem que derrubar. Aonde que planta alguma coisa na mata? Ninguém consegue produzir nada, tem que desmatar. Rede de rodovias construídas no mundo. A Amazônia em Perigo é o título da revista Newsweek. A National Geographic, que a luta pela Amazônia já é uma guerra sangrenta. Ativistas e colonos da região fazem uma barreira humana, impedindo que as toras cheguem à serraria. O desmatamento aumentou nos 3 estados em que tem uma forte atividade pecuária. Tem barricada. BTR-2, vamos precisar de facão e motosserra. Quero cobertura da BPA. Tá dentro de terra indígena? Tá dentro de terra indígena, hein? Tá dentro da terra indígena. Marca o ponto aí. Quebra de embargo com fogo e desmatamento. O desmatamento é um problema há muito tempo, mas um problema é uma impunidade generalizada. E teve uma virada 2007, 2008, com algumas medidas novas. Todos apontavam a pecuária como a principal razão de desmatamento, ocupando cerca de 80% da área aberta ilegalmente na Amazônia e a principal responsável pelas novas áreas que ainda estavam sendo derrubadas ali na região. E aí nós ficamos 1 ano e meio investigando as transações comerciais. Então tem 110 frigoríficos que são responsáveis pelo abate de 93% de todo o gado que é abatido na Amazônia. São como uma porteira para o mercado dessas 400 mil fazendas. E engajar e pressionar esses frigoríficos é uma estratégia inteligente. E aí nós conseguimos provar documentalmente que o gado produzido na Amazônia em área desmatada ilegalmente estava sendo comercializado em grandes centros de São Paulo, Rio de Janeiro, em todo o país. Com esses dados, nós processamos fazendeiros que tinham desmatamento e frigoríficos e encaminhamos a recomendação a supermercados. E aí nós assinamos o termo de ajuste de conduta com os frigoríficos, em que eles assumiram uma série de obrigações no controle de seus fornecedores. Isso foi uma revolução porque passou a responsabilizar o restante da chamada cadeia de suprimento, né? Isso levou com que algumas redes de supermercado, por exemplo, deixassem de comprar momentaneamente daqueles frigoríficos. A cadeia da pecuária, ela é de todas a cadeia mais complexa sob qualquer ponto de vista que a gente olhe. Sob o ponto de vista comercial, sob o ponto de vista de outras agendas importantes, como questões sanitárias, bem-estar animal e também na questão socioambiental, na questão de sustentabilidade. A gente tem ao redor de 70 mil fornecedores de gado na nossa carteira de fornecedores, dos quais 40 mil estão na região amazônica, que é a região foco dessa discussão. E a JBS tem que comprar todo dia 40 mil, em média entre 35 e 40 mil cabeças de gado nesse mercado.
frente, preço aperta, ele atrasou, Vinicius, só para jogar Varela. E chegou a hora, dá um solidário, fazendo a serra talhada, vendendo. São 12 bons machos, nada, só deixa o cavalo e os 50, não sei, 50, 12, 7, 1.300, também chegando no canto da Neu, 55, valeu, 50, chega, veneno, repressão, chegando no canto, não, 50, obrigado, valeu, 50, de 0, 60, 70, 80, passou da miséria, vambora, Nareia, 80 de frente, no fundo do caminho, não se Nareia, 380, 70, 1670, 80, esse, 90, segura, toca! Essa região aqui é uma das que tem mais um número de oferta de gado dos frigoríficos aqui, né? Enquanto os outros tem certa época do ano que lá para o sul tem muita restrição de compra, aqui nós temos uma oferta bem abundante, né? O volume de gado é muito grande aqui na região. Você pode andar uma fazenda atrás do outra, por isso que instalou esses 10 frigoríficos aqui, JBS, Marfrig, todo mundo que estão aqui. A carne de Goiás vinha em cortada em quartos de avião para cá. E tinha os dias para se comprar carne. Não era todo dia que tinha carne, não era essa abundância. O Pará hoje é um dos maiores produtores de carne do país. Carne em abundância, como você não vê em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar se tem carne com a qualidade e abundância que nós temos aqui, tanto que nós somos um dos maiores exportadores. Nós vendemos para o Brasil inteiro, né? Mais São Paulo, Rio de Janeiro. Exportação, o grosso da exportação é para o Egito, Arábia Saudita, para vários países lá da Ásia. Não falta, o que não falta aqui é carne, carne tem a vontade. Meu nome completo é José Aureliano dos Santos. Nós estamos na colônia Pombal. Pode perguntar alguma coisa e dentro do limite eu lhe respondo. É assim, o trem funciona assim, ninguém vive em torno de prejuízo. A gente vive em torno de lucro. Ou pequeno ou grande, ele vai ter que dar algum retorno, porque senão não tem como você sobreviver disso. Quando eu cheguei para cá, o pessoal se preocupava em plantar arroz, milho, feijão, essas coisas assim. Mas hoje, a atividade 98% eu digo que é pecuária, porque se eu disser que é agricultura, eu estou mentindo porque eu não vejo isso. Eu estou te falando do que eu estou vivendo, do que eu estou vendo. Fazer o quê? Eu vou mentir? Eu jamais vou desistir de criar boi ou criar vaca. Jamais. Enquanto eu estiver batendo as pestanas assim, eu vou batalhar em riba disso. De melhoramento, melhoramento de pasto. E assim a vida vai, até eu estiver nesse mundo. Porque a agricultura aqui para nós, infelizmente, ela não dá lucro. Década de 70, 1% da Amazônia só estava desmatada. Hoje tem 20%. E esse processo é feito fundamentalmente através da abertura de estradas, e a pata do boi. A Amazônia é colonizada pela pata do boi. Aí eu costumo brincar, quem é que conquistou o território? Foi o gado bovino. Conseguir um pedaço de terra, bota gado, porque é a forma de ocupar e sempre ganha, porque também tem uma saída relativamente fácil, né? Sempre as pessoas compram carne, é um alimento assim que se usa muito. O gado, ele exige uma estrutura muito menor, entendeu? Por exemplo, houve épocas que meu pai comprou gado no Mato Grosso e trouxe para cá andando. Quando a gente forma uma fazenda, você derruba a mata, você queima e joga semente de avião. Não entra nenhum trator. Em suma, o boi é hoje o principal problema ambiental da Amazônia e ele é um dos principais problemas ambientais do mundo.
Terra de mato aqui é prejuízo, porque você não consegue fazer renda dela. Essa utopia de dizer que você tem uma área de mato, você vai ter economicamente exploração. Você não tem exploração nenhuma. E muitas das vezes, ninguém quer derrubar por derrubar. Mas às vezes também você tem que derrubar. Como é que você vai produzir boi se você não derrubar? Imaginou se nunca ninguém derrubasse nada no mundo? Nós íamos viver como? Tem que derrubar. Aqui no Pará, a gente costuma dizer que é a terra da oportunidade. Essa ideia de uma Amazônia ainda virgem, uma Amazônia inexplorada, a gente tenta cada dia mais quebrar esse paradigma, quebrar essa visão. É porque falta de entendimento, que eles não conhecem aqui, entendeu? Aqui não é igual eles pensam lá, entendeu? Que é normal do mesmo jeito, cidade bacana. Não existe isso aí, é só ilusão do povo mesmo. Uma cidade que é normal, boa demais. Vem pra feira agropecuária, vem pra assistir o rodeio, compra o chapéu, bota na cabeça, né? Compra aquela botina, calça ela no dia, pra honrar também um pouco desse meio de vida, o ruralista, o produtor rural. Porque nós que mexemos com rodeio, nosso serviço mais é fazenda, que é pra nós poder ganhar nossa diária, né? Porque nós não mexemos com outro serviço, só a pecuária que é o gado mesmo. Então pra cá é bom que as pessoas fazer gol, é o que nós vemos, nós que não tem rodeio é da pecuária. E andar assim igual nós anda, todo mundo respeita, todo mundo gosta. E esses dias a gente acompanhando os noticiários de toda essa crise política financeira que o país atravessa, anunciaram que o PIB respirou. E esse oxigênio que foi dado ao PIB brasileiro deve-se ao agronegócio, ao produtor rural, a quem planta, a quem produz, a quem engorda o boi. Aqui no Pará, o maior rebanho daqui no Pará, a agricultura, a nova fronteira agrícola do país está aqui. Esse não é o estado do futuro, não. Esse é o estado do agora, do momento. Esse é o Pará de todos nós. E essa bandeira representa essa classe, a classe produtiva. Salva de palmas para o carinho. Eu sinto honrado de poder continuar uma tradição de vários e vários anos atrás, que grandes tropeiros, grandes fazendeiros foram desbravando realmente o estado, aproveitando a terra, né? Aproveitando os recursos naturais. Essa aproximação que a gente tem do homem com a terra é que é muito importante.
Pula, boi! Pula, boi! Pula, boi! De noite eu quero nem ir lá. Quando eu vim pra cá, eu tinha 24 anos de idade e o que eu via na época era que todo mundo estava desmatando mesmo, eu também desmatei, não precisa ser segredo para ninguém. Mas eu acho que as leis foram sendo alteradas, né? As regras de mercado também, eu acho que tudo foi melhorando de alguma forma. Porque tem muita gente que desmatou 100% das áreas depois de 22 de julho de 2008, infelizmente, né? Tem que tem fazenda dentro de terra indígena. Infelizmente ele não podia estar lá, né? Essa que é a realidade dele, né? Dentro da unidade de conservação, o cara está no lugar errado, né? O problema da entrada do boi na Amazônia é que não foi correto. Eu acho que nunca teve um projeto de ocupação da Amazônia, né? Existem áreas de terra muito boa e existe área de terra fraca, né? Existem fazendas que estão tentando produzir nas áreas de terra fraca e fazendas que estão produzindo pouco nas áreas de terra boa, né? Então, quando você faz um projeto desse tamanho, quando você ocupa uma extensão de terra desse tamanho de forma tão desordenada e com tanta gambiarra, né, o resultado não dá para ser muito bom, né? Ele pode ser razoável. Eu acho que isso que aconteceu. Sulistas, os gaúchos, capixabas, os paranaenses foram todos estimulados a subir para a Amazônia para ocupar a Amazônia. E eles só recebiam os títulos das áreas se eles efetuassem um desmatamento. Então você tem um poceiro que veio estimulado por uma política de governo e veio desmatar. E esses poceiros se estabeleceram produzindo na floresta amazônica. O meu vizinho ia desmatar lá uma área grande e eu ia desmatar uma área menor e nós calculamos lá que a gente ia precisar de uns 200 homens. Aí nós alugamos um galpão em São Félix, colocamos uma cozinheira lá dentro fazendo farofa e muita cachaça para esse povo. E a gente ia em todo bordel e hotel e canto de rua que a gente ia pegando esse povo e pagando as contas desses peões, ia colocando todo mundo lá dentro. E ficava 2 na porta da frente, 2 no fundo para não deixar ninguém fugir. E aí a conta nossa era de arrumar 200, então eles ficaram lá dentro até arrumar 200, meio que preso, né? Não podia sair lá de dentro. E aí a gente teve apoio da polícia na época, a polícia ajudou a gente a tirar esses homens de dentro desse barracão para levar até a balsa, porque senão também ninguém ficava, todo mundo corria, entendeu? Do barracão até chegar na balsa não ficava ninguém. A polícia deu muito apoio pra gente na época e nós conseguimos fazer uma fila de homens, colocamos todos aí na balsa. No outro dia todo mundo andando, até chegar lá na fazenda, 15 quilômetros. Quem veio pra cá naquela época sempre tem uma história dessa. Quem comprou um pedaço de mato na época para fazer uma fazenda, eu acho que quase todas elas foram feitas dessa forma. Já escravizou gente, mas se for então também. Entendeu? Mas meio que não tinha outra alternativa. Acho que aquilo ali que era o mundo de todo mundo. Acho que até primeiro é interessante a gente dizer por que a gente desmatou mais do que a gente podia. E essa região, quando nós viemos para cá, quando meu pai veio para cá, eu era pequeno, nós podíamos desmatar 50%. Você só conseguia titular a terra se desmatasse, se tivesse 50% desmatado, senão você não conseguia documentar a terra, tá? Nessa região aqui, sudeste do Pará, praticamente todo mundo tem um passivo ambiental.
era normal para nós fazer um desmatamento, usar aquela área, e aí aquela área entrava em estado de degradação, ela degradava muito e era muito mais barato para nós ir na floresta e abrir outras áreas do que recuperar aquela área que nós degradamos. Meu avô, ele desmatou Mata Atlântica, o meu pai Floresta Amazônica, mas aquilo ele sim foi chamado para vir para cá, só que hoje, eu não admito, quem hoje está desmatando. E aí vem falar para você, mas o governo falava que tem que integrar para não entregar. Isso aí foi o convite feito ao meu pai, não a mim. Debaixo da cama, vem aqui, debaixo da cama, nada. Desce a moto, vai na moto, desce. O objetivo da operação hoje foi verificar algumas propriedades, né, que tinham sido autuadas, embargadas por desmatamento ou por uso ilegal de fogo, e verificar se essas áreas estavam sendo deixadas intactas para a regeneração. Você sabe que essa fazenda aqui está dentro da área do Vilela, né? Desmatou e agora está preso. Não conheço ninguém, só pela televisão mesmo e por fora. Mas quem é o dono? O dono eu não sei, senhor. É isso que eu não sei quem que é o... Você mora junto com um cara que vem aqui, de vez em quando você não sabe o nome dele? Mas faz 8 meses que eu tô aqui, senhor. Quem ordenou você botar fogo lá? Era pra... Quando secasse um pouco, era pra tocar fogo. Não deixar vir o fogo pro outro lado, no pasto batido. Mas quem deu a ordem de você colocar o fogo? É o pessoal que é a renda aqui. Quem é o pessoal? Mas, assim, essas áreas que a gente viu, há indícios de ilegalidade. Não posso falar que é ou não, porque a gente precisa averiguar se eles têm a licença, tem o carro, toda essa área. Realmente, se porventura não tiver, a gente tem como ter certeza que esse gado que eles estão vendendo nessas áreas realmente é ilegal. Tem casos de ocorrência, reincidência, de que o cara desmatou a área no ano, no outro ano colocou o gado, no outro ano ampliou a área, no outro ano colocou gado lá também, e ele vai ampliando essa área recorrentemente há 3 anos. A gente autua novamente, né? Ele, por ter ampliado a área, autua por estar descumprindo o embargo e por estar impedindo a regeneração, e mesmo assim, essas sanções administrativas, ela, por autuado, por infrator ambiental, não tem diferença, não faz diferença. Não cessa o dano ambiental, só aumenta cada vez mais, ano a ano está aumentando o dano ambiental. Então, esse sentimento de impunidade que faz a gente para cada vez procurar andar ilegal, porque você ganha mais sendo ilegal. Acho que para começar é interessante pensar assim, quem está desmatando é bastante racional. Ele quer ganhar dinheiro e ele vai fazer o que é necessário, o que as regras, o mercado está permitindo ele fazer ou estimulando ele a fazer. E ele está fazendo o cálculo lá se ele vai ganhar dinheiro ou não. O que ele gastou para desmatar a floresta, comprar a mata e desmatar, ele paga aquilo com 1 ano de utilização quando ele coloca a vaca lá. Porque isso é muito rentável, né, na pecuária. E depois que o cara utiliza ali 5 ou 6 anos, se ele quiser vender, ele ainda consegue vender aquilo pelo dobro ou triplo que ele gastou. No Brasil, essas novas fronteiras geralmente são terras públicas. É um patrimônio do Brasil, é uma área que o Brasil não destinou ainda para nenhum uso, não transformou numa área protegida, numa terra indígena, não vendeu para ninguém, está lá, é um patrimônio público. O grileiro se beneficia disso. Como é que ele faz? Ele já sabe que é ilegal, mas ele ocupa apostando que a regra vai ser mudada e que ele vai dar um jeito de ter algum documento. E o termo grilagem vem daí porque ele arrumava um documento novo, mas aquele documento tinha que parecer velho. E aí, genialmente, eles acharam um jeito biológico de envelhecer, que é abrir uma gaveta, jogar vários grilhos dentro, botar o papel lá e deixar esse papel lá. Com alguns dias, aquele papel, com as fezes do grilo, ela ficava parecendo um documento velho e com um pouquinho comido e tal. Então, o envelhecimento do título
do papel. O mercado da grilagem ele tem uma associação direta com o boi, porque o boi é a primeira coisa mais fácil de você botar numa área recém-desmatada para ocupar. E é exatamente esse tipo de pessoa que tem esse interesse, que está tão distante da realidade de ocupação da Amazônia, que torna a coisa tão mais cruel e que, de uma certa forma, torna todo o nosso debate político em torno da sustentabilidade da Amazônia quase que uma falácia, né? Porque você está discutindo com quem, entendeu? Não pode comprar boi de área desmatada. Eu quero saber se tem um boi produzido no Brasil que não tenha sido de área desmatada. Agora, de repente, nós desmatamos e somos penalizados e o nosso boi não pode ir para o frigorífico porque é boi de desmatamento. As exigências são enormes. O impedimento ao produtor é cada vez maior. Eu acho que lei, quando está pronta, tem que cumprir, entendeu? Eu acho que não é só o produtor rural, o político também ele tem que cumprir a lei, né? Um político de bancada ruralista, um governador de estado, ele não pode falar que nós precisamos desmatar, entendeu? Porque senão nós vamos entrar no caos, entendeu? Se lei não é para ser cumprida, se o Congresso brasileiro, uma bancada ruralista, uma bancada ambientalista, demora 10 anos discutindo a legislação e depois fica pronta, né? O cara fala que não tem que cumprir, que aquilo não é aquilo que tem que fazer, então nós entramos na paranoia de não resolver nada nunca, né? Criar mais reservas é engessar. O Brasil ocupou a Amazônia com habitantes do Brasil todo, justamente para poder proteger de outros países invadirem. O proprietário rural não recebe nada por isso. Ele fica apenas com o ônus de ter que manter aquela Amazônia conservada. Poder econômico com poder político você não tem como separar, inclusive dos danos ambientais dentro da unidade de conservação, né? A maioria dos políticos, sejam prefeitos, sejam vereadores, eles sobrevivem, muitas vezes as campanhas são bancadas com recursos que vêm provenientes de crimes ambientais e muitas vezes de dentro de unidade de conservação. Aqui existe um grande problema, é que os grandes empregadores, eles são os infratores ambientais. Então, se alguém, porventura, for obrigado a delatar essa pessoa, pode ser que ele não consiga mais emprego na área ou pode ser que aconteça até algo mais sério com ele. Talvez por esse medo de ser abordado pelo poder público, né, e ter que delatar as pessoas, eles fogem. Só para enfatizar, o Brasil precisa mudar algumas regras, as regras serem claras, e sendo claras, todo mundo vai cumprir, mas tem que ser regras que sejam, que nós possamos cumprir, e não regras que você olha e diz, não, isso aí não vou nem entrar porque eu não vou cumprir, né? Então é muito curioso porque, de fato, não é um setor que quer atuar na ilegalidade. Então ele quer que a legalidade se adeque às suas práticas, né, para ele poder dizer que está na legalidade. Mas ele não tem o interesse de que a cadeia seja de fato estruturada, né, de uma forma sustentável. Então é um esforço de desregulação o tempo todo em uma série de medidas e com ações muito fortes voltadas à descaracterização daquele que é o direito pela terra, das ações da regularização fundiária, por exemplo. Então é um sistema estúpido e que não... E é difícil de renovar o sistema porque a elite rural gosta desse sistema. Então, embora tem uma certa contradição no setor, tem um setor moderno que quer trazer capital e tal, com segurança para investir, mas tem outro que gosta ainda desse atraso, porque ele se beneficia, ele ganha dinheiro fazendo isso. Nós somos apaixonados por essa atividade rural. Nós somos apaixonados por pecuária. E a gente quer continuar nisso. Mas nós queremos produzir uma carne que o consumidor tenha certeza
que ela é uma carne que vem de uma área que é onde não está tendo degradação ambiental, vem de uma área que as pessoas que estão envolvidas no processo, que são os verdadeiros trabalhadores, eles estão socialmente corretos, estão de acordo com as leis trabalhistas, enfim, as boas práticas da pecuária, elas sejam implementadas. Mas a atividade, a pecuária, ela não necessita de desmatamento para poder sobreviver. Ela sobrevive nas áreas que já estão abertas, ela não precisa de novas aberturas, de novos desmatamentos para ela sobreviver. Eu tive áreas o ano passado, por exemplo, dentro da propriedade, e não é uma coisa pequena, coisa em torno aí de 8% da área que eu produzo, 8% dessa área produziu 53 arrobas por hectare, né? Quando você pega que a média nossa aqui do Pará é em torno de 3. A diferença dessa fazenda com relação às fazendas que praticam pecuária dentro do sistema normal, que é praticado na região, numa média de produção da região, é que a fazenda é dividida em vários pastos menores, pequenas porções de pastar, e essas porções são adubadas para um aumento da produção de capim, e dessa forma você consegue uma quantidade de bovinos por unidade diária muito maior do que no sistema convencional. Caberia nessa propriedade 14 vezes menos animais do que cabe agora, depois de implantado esse sistema. Então é a demonstração de que não precisa haver desmatamento, haver corte de florestas para ter aumento de produtividade, para ter bom lucro na atividade agropecuária no bioma. Então a gente não quer só produzir carne, a gente quer produzir carne com qualidade, mas ambientalmente correta e socialmente de acordo com as nossas leis. Então a gente quer ter uma tranquilidade jurídica na nossa atividade. Isso a gente sabe que é possível. A gente sempre se sente o coitado, o culpado, e eu pago por tudo, eu pago por isso, eu pago por aquilo. Mas eu nunca conto os meus pecados, né? Então eu acho que é muito difícil isso. Eu acho que tudo que acontece está acontecendo por um pagamento daquilo que você fez. Você entendeu? Essa conta sempre vem. Hoje, todos nós sabemos que o setor da agropecuária é o setor, talvez o único, que tem reagido a essa crise, que tem mantido produção e que inclusive tem mantido o emprego. Uma questão de falta de governo, o problema da Amazônia é excesso. Nós temos é que mudar, não quem está no governo, mudar a nosso governo, mudar o nosso governo. Aliás, nós temos que ser o governo, a classe executiva. Eu acho o seguinte, nós não podemos valorizar mais os animaizinhos silvestres do que o ser humano, não. E o mundo tem fome. E poucos países têm o que nós temos no Brasil, né? Áreas para produzir alimentos. Nós precisamos desse território aqui também para produzir, não é? Porque senão o Brasil vai, sem a Amazônia, vai diminuir muito a produção. Veja bem, nós pagamos um preço caro aqui por estarmos inclusos na Amazônia. Muito caro. Nós tínhamos que ter títulos de heróis, que quem produz num país como o Brasil, com toda a burocracia e ainda tendo a chancela de bandido, o Brasil não é um país sério. Eu quero que vocês ponham isso aí. Tem que pôr isso aí. Porque se fosse sério, eles iam incentivar quem produz. Eles iam incentivar quem trabalha. Eles iam incentivar quem acorda às 5 da manhã para produzir para quem não trabalha. Deixa eu te falar uma coisa. E eu posso falar isso agora para você porque já está em andamento. Nós estamos fazendo uma grande operação com o Ministério Público. Começou hoje a operação. A presidente do IBAMA me ligou dizendo que estava em curso uma operação na Amazônia com frigoríficos e que ia durar três dias. Então está tendo essa operação. Eu acho que essa operação é uma operação grande. Vai fechar, vai multar, vai responsabilizar. Então, só estou te dizendo, talvez a gente fique desatualizado até sexta-feira sobre isso. Mas bem, vocês atualizam, né? O IBAMA interditou 15 frigoríficos nesta quarta-feira na Operação Carne Fria.
O IBAMA descobriu que a JBS comprou milhares de animais em situação irregular. Sob a alegação de compra de carnes de criadores ilegais. De áreas que foram desmatadas estão na mira da operação. Não há como frigoríficos e pecuaristas alegarem desconhecimento sobre quais propriedades estariam embargadas. A multa embargadas. para quem descumprir o embargo é de R$500 por cabeça de gado. Amigos, minhas amigas, produtores do sul do Pará, quero dizer a vocês que eu, como ministro do Meio Ambiente, eu não fui avisado pelo IBAMA dessa operação. Não era o momento oportuno, não era o momento adequado para que a gente fizesse essa operação. Todos esses movimentos recentes, do lado de melhorar o controle, eles ainda são insuficientes. Desde a mudança do Código Florestal, 2012, comparando com 2016, houve um aumento de 75% da taxa do desmatamento. Então, claramente, as forças favoráveis ao desmatamento estão vencendo. A gente sabe que tem uma quantidade bastante significativa de carne com desmatamento, com trabalho escravo, chegando lá na ponta, né, na gôndola do supermercado, no varejo. Mesmo frigoríficos que assinaram TAC foram pegos comprando animais de áreas com embargo, comprando direta e indiretamente. Eu já vi gente dividindo a propriedade em nome de familiares. Eu já vi gente falando que simplesmente negocia com um amigo, transfere para a propriedade do amigo e esse amigo vende para o frigorífico. Nem todo mundo 100% ainda é legalizado. Dá um jeito. Uma com um, outro que tem, às vezes não está precisando, você dá um jeito, ele passa, você paga para ele, põe na sua ficha, para quando você precisar ter, né? Aí para você documentar seu gado. Eu sei que aqui na nossa região tem demais esse problema, né? De multa, de embargue, se for para puxar aí, Ave Maria, o pau que tem multa demais, né? Que o povo, o trem é proibido, mas o povo não deixa de trabalhar e fazer, sempre tem. Temoso, já foi multado aí algumas vezes, eu, até agora nesse momento que eu saiba, porque se eu tivesse embargado alguma coisa, nada é parar e eu não tirava cadastro. Eu vou lá de boa, tiro meu cadastro, boto o gado do meu cadastro, tiro o gado do meu cadastro e muitas vezes dá dependência, não sei se você sabe disso, tem muita gente que está no nome dos outros, não está nem no nome dele porque ele não pode fazer nada, ele exagerou a dose. E da hoje mesmo eu estava conversando com o cidadão ali que ele vendeu a terra ali, foi obrigado a tirar o gado e passar para outro cara para poder ele vender. Mas estão derrubando, mas tem multado e o cara não está nem aí. As leis são fracas, não punem ninguém. Então, assim, a gente vê que é um problema grave, pode afetar o mercado, pode fechar portas para o mercado e ele não teve a devida repercussão, a devida divulgação. A carne brasileira já perdeu muito espaço internacionalmente por estar associada com desmatamento, né? Comprar do Brasil ainda é visto como um risco. Então, dá para dizer que está livre de desmatamento a pecuária brasileira? Não, não dá para dizer isso. E o que as análises de imagem de satélite indicam é que ainda tem uma ligação grande entre desmatamento recente e área de pastagem depois de algum tempo. É um problema muito mais grave do que picuinha política, do que o IBAMA fez e não avisou a gente, o Estado não foi fazer uma vistoria por causa de um boizinho que está na área embargada. Não é um boizinho, é uma cadeia que está em perigo. Tem que mostrar porque é grave, existe, está aí e está acontecendo sim, mesmo depois de todos os acordos assinados. Uai.
Eu estou falando o que eu vejo, é o que eu sei. Eu queria que melhorasse, mas é difícil essa melhora. Isso vai ser para os meus netos, tataranetos. Enquanto houver dinheiro e lei fraca, as coisas vão contando a pendenga. Falta consciência ambiental, né? Eu acho que não é um negócio proteger a natureza, né? Eu acho que não é negócio da indústria proteger a natureza. O negócio da indústria é comprar boi, matar, fazer carne e vender. Isso é o negócio da indústria. O negócio do pecuarista é produzir boi, o do agricultor é produzir soja e vender. Quando você vai para o supermercado, é ali que você está em contato com a Amazônia. Você não vê a árvore caindo, você não vê os pássaros perdendo seus ninhos, você não vê os animais perdendo seu alimento, você não vê os índios sangrando, porque você está vendo o sangue da picanha, né? Você não associa isso. Mas é ali que você compra a destruição da Amazônia. No supermercado, São Paulo, Rio de Janeiro, grandes mercados das grandes cidades e nos açougues em geral. E no fundo parece um pouco maluco, que hoje a gente ainda vai em um monte de supermercado e ainda tem a opção carne com desmatamento ou sem desmatamento. Eu, como consumidora, não quero ter essas duas opções. Eu quero carne sem desmatamento de qualquer jeito. Eu às vezes brinco e falo, um bife com trabalho escravo tem o mesmo sabor de um bife sustentável. Esse atributo, desmatamento, trabalho escravo, é um atributo do sistema de produção. Minha mãe, sua mãe, nossas tias, avós, talvez não tenham noção do impacto que o seu consumo diário tem, qual é a história das coisas que estão por trás das coisas que chegam no nosso prato ou no supermercado. E é aí que está a força da sociedade civil. Independente de para onde o governo aponte, entendeu? Independente se você tem um governo a favor da expansão da indústria da pecuária para transformar o Brasil no maior produtor do mundo, independente disso tudo, o consumidor vai saber que ele tem um papel a cumprir. E a indústria vai saber que o consumidor tem um peso enorme. O consumidor tem direito de saber de onde vem a carne que ele come, ele tem direito de não ter acesso a uma carne contaminada com desmatamento e outros crimes sociais. E os frigoríficos, os supermercados, toda essa cadeia tem a obrigação de assegurar que ele não tenha contato com esse crime. O processo todo foi muito irresponsável, foi muito arrogante. Foram feitos planos, foram feitos projetos sem a menor preocupação com o contexto local. Você usar o gado bovino para ocupar a floresta amazônica é uma coisa tão atrasada, é uma falta de imaginação. Mas é isso que nós queremos em relação à floresta amazônica. Eu acho que a gente precisa de um projeto muito mais inteligente para a floresta amazônica do que transformá-la em pasto.